Metas. Você precisa ter uma meta concreta de quitação dessa dívida. Você precisa saber, no dia tal, daqui 1 ano minhas dívidas vão ter acabado. Ou se é uma dívida de um apartamento maior, então vou fazer os cortes de gasto, vou adiantar umas prestações para daqui, estou financiado em 30 anos meu imóvel, não, eu quero que em 10, 12 anos no máximo eu pague ele. Então você vai começar a tentar fazer sobrar um dinheiro para que você amortize as prestações e sempre amortizar prestações de trás para frente. Então entender que isso tem que ver o contrato tudo direitinho, mas entender que precisa ter uma meta, precisa ter números exatos de quanto você vai pagar por mês, de quando que você vai vencer essa meta. Então isso precisa ser estabelecido, escrito, tudo direitinho e precisa seguir aquilo mês a mês. 7. Renegociar a dívida. Então, por exemplo, você tem uma dívida com cartão de crédito, você tem uma dívida que está muito alta, se você acha que a taxa do seu imóvel, enfim, independente da dívida que você tiver, se você está numa situação difícil, você tem que buscar a forma, se tem um atraso no pagamento, você tem que buscar negociar essa dívida para ver se você consegue outras formas com juros mais baratos, né? Então, sentar com outras instituições, ver se você consegue pegar o dinheiro emprestado de uma forma mais tranquila para poder, com juros menores, para poder diminuir o impacto dos juros na sua dívida. Se você tem várias dívidas, é muito importante que você reduza essa dívida em uma. Por que isso é importante? Porque a questão da confusão de várias questões, várias datas de vencimento, isso pode ser uma coisa que vai te atrapalhar no momento de quitar essas dívidas. Então busque renegociar e busque fazer uma quitação de todas as dívidas e transformá-la em uma só. Isso vai te ajudar tanto a negociar quanto ter o maior controle delas. Empréstimo com imóvel de garantia. Se você tem um imóvel, seria interessante você avaliar essa possibilidade. Por quê? Porque quanto maior a garantia que você dá para a pessoa que está te emprestando dinheiro, a tendência é que os juros que aquele empréstimo vai ser praticado vai ser menor. Então, se você empresta dinheiro e não tem imóvel, não tem garantia, você vai conseguir empréstimos caros. Se você já tem empréstimos com garantias como um imóvel, por exemplo, que é uma garantia muito concreta, é importante porque ela vai fazer com que a pessoa que está emprestando ou a instituição que está emprestando consiga praticar juros mais baixos. Mas é isso, você não pode pensar na possibilidade de não pagar, porque senão, claro, seu imóvel vai ser faturado para pagar a dívida. Mas não é isso que você vai pensar. Você vai pensar que aquele imóvel vai ajudar a você pagar menos, a ter uma prestação menor do que a prestação que você tem. Isso que é o importante avaliar essa questão. Começar pelas mais caras. Por exemplo, juros de cheque especial e cartão de crédito é a primeira que você tem que pagar. Como a gente viu na aula passada, é 320%. 4 vezes o valor que você pegou emprestado em 1 ano. Então, 300% é muito dinheiro. Então, você tem que pagar primeiro as mais caras, tá? E o interessante as mais caras, talvez, elas sejam também das mais... que a gente fala mais cara porque às vezes confunde as pessoas assim, eu peguei emprestado 10 mil no cheque especial a 320, mas eu tenho o financiamento do meu imóvel de 400 mil. Então é mais cara que você está falando do imóvel? Não, a do imóvel é 400 mil, mas é uma taxa de 12%. Os 10 mil que você pegou no cheque especial a 320% é esse que tem que ser pago. Então o mais caro, não confunda mais caro de preço com os juros mais caros. É os juros que é importante. Se você olhar os juros que você está praticando, qual que é o mais caro? É esse que você tem que cortar primeiro. Não pague juros do cartão de crédito.
isso é uma coisa que é um pouco contra-intuitivo, mas que você precisa fazer. Se você está com uma dívida no cartão de crédito, você criou aquela bola de neve que você não consegue pagar mais. Não fique pagando o mínimo, porque isso quando você está pagando o mínimo ali, você, antes de negociar, você está sendo conivente com aquela situação. Então, o que você precisa fazer? Você está com juros lá gigante, tá? do cartão, você tem que sentar com a operadora e pedir uma negociação. Se ela não aceitar essa negociação, não fique pagando o mínimo, porque você pagar o mínimo significa que você está de acordo com o que eles estão te oferecendo. Então você peça a negociação, interrompa o pagamento. Se for necessário, se você achar que precisa e em alguns casos precisa, contrata um bom advogado para poder te orientar nessas questões, mas não fique pagando o mínimo antes de ter essa negociação, porque senão isso é uma forma de dizer que você está de acordo com as regras desse investimento, e se você não consegue pagar, é um dinheiro que vai ser perdido. Então procure uma negociação, e enquanto o banco não te der essa possibilidade de negociação, interrompa esse pagamento. Tire o seu nome do SPC. Então, assim, a primeira coisa que tem que ser feita, assim, a partir do momento que você pediu a negociação, obrigatoriamente o seu nome tem que sair do SPC, se for o caso da sua dívida. Então, assim, você foi ao banco, foi à instituição que você está devendo, marcou essa negociação, o SPC, eles têm que obrigatoriamente tirar o seu nome do SPC. Então isso é uma coisa que você precisa saber. Claro, se você precisar de outros meios, contratar um bom advogado para poder ver isso para você. E aí, depois que você completou todo o ciclo, conseguiu remover as dívidas, pagou tudo direitinho, não esqueça de uma recompensa para você e para a família que ajudou todo aquele processo. Comemore, é uma vitória. É um marco para uma nova vida. Então lembre de comemorar todas as vezes que você concluiu uma meta, concluiu um objetivo grande, que isso vai te dar motivação para concluir novos objetivos. Certo, pessoal? Então, assim, siga esse passo a passo, siga esse método, esse protocolo, que eu tenho certeza que se você tiver alguma dívida, você vai conseguir eliminar rapidamente essa dívida e entrar num novo ciclo, não um ciclo onde os juros compostos estão te minando, e sim que os juros compostos estão te levando para a independência financeira, para uma vida mais próspera. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.